a gente está falando sobre como é que a gente pode ter uma boa interpretação bíblica. Como é que eu posso fazer uma boa interpretação bíblica? E a gente viu que uma palavra que é usada para isso é a palavra exegese. E exegese, ela tem o sentido de guiar para fora. Significa literalmente arrancar para fora do texto. Ou seja, tirar do texto o que originalmente o autor estava querendo passar para as outras pessoas. É a busca pelo significado verdadeiro do texto bíblico. Não o que eu penso, não o que eu acho, o significado verdadeiro do texto bíblico. Isso é, o que Deus originalmente pretendeu que significasse quando foi falado ou escrito pela primeira vez. A isso nós chamamos exegese. Lembra que a palavra exegese tem o sentido de tirar do texto. Então vamos ver então rapidinho algumas regras de exegese. Primeiro, parta sempre do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos lembrar desse fato? A Bíblia é a palavra de Deus infalível, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo e que por isso ela tem autoridade sobre a sua vida. Número 2, a Bíblia é o melhor intérprete da própria Bíblia. Por isso a Bíblia explica e interpreta a própria Bíblia. Uma leitura contínua da Bíblia, livro por livro e capítulo por capítulo, comprovam essa realidade. E eu deixei aqui na sua apostila, acompanha aí comigo, que eu acho interessante a gente dar uma lida nisso. Em 1 Samuel capítulo 28, você lembra que Samuel procura uma médium, uma feiticeira, e ele diz para ela que ele queria falar com Samuel, ele estava meio agoniado ali, ele queria falar com Samuel, e pasmem, quem é que sobe ali de repente, senão o profeta Samuel. Mas por que não poderia ser o profeta Samuel? Por que nós entendemos que apesar de estar registrado, 1 Samuel capítulo 28, olha só que interessante, 1 Samuel capítulo 28, deixa eu achar aqui para você, 1 Samuel, capítulo 28, se você quiser fazer a leitura a partir do verso 6, diz assim: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul, por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher, não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu, vejo um Deus subindo da terra. E ele perguntou, como é a sua figura? Ela respondeu, vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ou seja, Saul fez uma interpretação daquilo que a mulher estava falando. É um homem barbudo com uma capa. Ué, podia ser qualquer um. Mas porque Saul estava buscando por Samuel, era quem ele queria ver, então foi quem o diabo mostrou para ele. E eu coloquei aqui algumas razões do porquê não poderia ser Samuel. Vamos lá. Em primeiro lugar, Deus havia cortado todo tipo de comunicação dele com Samuel. Lembra que a gente está falando que a Bíblia interpreta a Bíblia. Esse fato é extremamente importante. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. A própria passagem diz claramente no verso 6 que Deus não queria mandar uma resposta para Saul por meio de nenhum profeta. Ele agora mandaria o profeta Samuel direto do céu? Em segundo lugar, devemos lembrar que consultar os mortos era uma prática pagã totalmente repudiada pelas Escrituras e abominada por Deus. Em terceiro lugar, Deus ordenou que Saul devia morrer exatamente em decorrência dessa atividade de buscar estabelecer esse tipo de comunicação proibida pelo próprio Deus, está lá em 1 Crônicas. Ou seja, Deus permitiria com que Samuel falasse para ele, para que Saul pudesse morrer lá na frente, por conta disso que Deus havia proibido Samuel de fazer? Não tem sentido. Em quarto lugar, Samuel, como profeta de Deus, não iria tomar a iniciativa de atender ao chamado de uma feiticeira, o que contrariaria diretamente a ordem divina de que os vivos não busquem comunicar-se com os mortos. Em quinto lugar, o que a feiticeira diz ter visto foi um ser sobrenatural ou seres sobrenaturais. Um Deus Elohim. Esse termo é utilizado com grande frequência quando com relação a falsos deuses. E Paulo nos diz que o agente que atua por detrás dos deuses são demônios.
Segundo boas traduções, como a versão inglesa King James e a espanhola Reina Valera, a feiticeira disse que avistava deuses, no plural. Em sexto lugar, o referido ser que a feiticeira viu subia de dentro da terra. Ora, os seres divinos não vêm de dentro da terra. Tal citação é estranha na Bíblia, mas sim do alto. Em sétimo lugar, a predição do suposto Samuel de que amanhã tu e teus filhos estareis comigo, no verso 19, significaria então que os profetas de Deus e reis apóstatas compartilham a mesma habitação após a morte? Não. Isso é um absurdo e é antibíblico. Em oitavo lugar, por que Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus? Como dizia a profecia do pseudo Samuel. A profecia indicava que Saul viria a ser morto pelas mãos dos filisteus, mas o fato é que Saul se suicidou. E veio parar nas mãos dos homens de Jabes-Gileade, e não dos filisteus. Nem Saul e nem os moradores de Jabes-Gileade eram filisteus. Então você está vendo que várias coisas não se cumpriram. Em nono lugar, a profecia de Samuel era que no dia seguinte, tu e teus filhos estarão comigo. Isso indica que todos os filhos de Samuel estariam com ele, pois não foram feitas exceções na mensagem de Samuel, do suposto Samuel. Na melhor das hipóteses, a maioria dos filhos, em geral, estariam mortos com ele. Contudo, metade dos filhos não morreram. Saul tinha 6 filhos e 3 deles sobreviveram. E por último, em 10º lugar, e provavelmente o maior de todos os vários erros da profecia do pseudo Samuel, vendo ele afirmando que amanhã você e seus filhos estarão comigo mortos. Entretanto, isso só ocorreu dias depois e não no dia seguinte. Então, gente, o que a gente viu nesse ponto? A Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Uma boa interpretação deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Número 3, a fé salvadora e a ação do Espírito Santo são imprescindíveis para a compreensão e interpretação exata das Sagradas Escrituras. O que a gente está falando? É preciso nascer de novo e ter o Espírito Santo para que a gente possa interpretar bem as Escrituras. Não há compreensão verdadeira se não tiver nascido de novo, gente. Já é difícil interpretar um livro de mais de 2000 anos, buscando o que o autor quis dizer. Quanto mais para pessoas que não têm o Espírito Santo. Esse daqui não é um livro comum. Esse é um livro sobrenatural. Número 4. Devemos interpretar as nossas experiências pessoais à luz das Sagradas Escrituras. E não interpretar as Sagradas Escrituras à luz das nossas experiências pessoais. A gente vai ver mais para frente sobre exegese, sobre colocar no texto bíblico o que a gente quer inserir, o que a gente quer com que ele diga. Isso se chama exegese. Então, gente, as nossas experiências, elas não são doutrina na nossa vida. O que é doutrina? O que a palavra diz que é. Ponto. A palavra de Deus é o fundamento da nossa vida. E é isso que nós estamos falando. Nós não podemos interpretar a Bíblia com base naquilo que nós estamos experimentando, com base naquilo que nós estamos passando. Número 5, a Bíblia, inspirada por Deus, com a finalidade de mostrar o caminho da salvação a todos quanto creem, não é um compêndio para aumentar os nossos conhecimentos. Então a Bíblia não foi escrita para aumentar o nosso conhecimento. Ela foi escrita para quê? Ela foi escrita com a finalidade de mostrar o caminho da salvação. É por isso que tem coisas que a Bíblia não fala, não entra em detalhes. Porque o autor bíblico não está querendo entrar em detalhes como o dia, o primeiro dia, o segundo dia, quanto tempo que teve. O autor bíblico Moisés, ele não está querendo mostrar isso. Ele está querendo mostrar o caminho, ele está querendo mostrar a pessoa que criou todas as coisas. Por isso que é importante a gente entender quem escreveu o livro, por que ele escreveu o livro, qual foi o intento ao escrever o livro. Isso é muito importante. Número 6, o cristão tem o direito de pesquisar e interpretar pessoalmente a Bíblia Sagrada, desde que respeite as regras da exegese bíblica, e é o que a gente está vendo aqui. Outros fatos, os acontecimentos e a própria história da igreja cristã são muito importantes.
mas nem por isso constitui-se numa regra infalível para a exegese bíblica. Ou seja, nem mesmo os fatos, os acontecimentos dentro da própria história da igreja têm autoridade sobre o que está registrado na palavra de Deus. Então, o que vale é o que está escrito na palavra, é isso que vale. Todas as promessas bíblicas estão em disponibilidade através do Espírito Santo a todos os cristãos, de todos os lugares e em todo o mundo. Ou seja, todo mundo nascido de novo, que interpreta a Bíblia pelo Espírito Santo, pode ter acesso para desfrutar de todas as promessas que esse livro traz para nós. E por fim, não existem traduções perfeitas em nenhuma língua. Por isso, devemos buscar sempre a língua original e estudar. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, a importância do contexto das palavras, dentro do contexto do capítulo, dentro do contexto do livro. Por quê? Porque as traduções que a gente tem, e nós já falamos sobre isso, é tradução em cima de tradução, em cima de tradução. E é muito difícil, gente. A gente tem que tirar o chapéu para os tradutores bíblicos, porque não é fácil traduzir a palavra, não é fácil traduzir a Bíblia. Então é muito importante que a gente vá para o original, a gente pesquise mais, a gente vá mais a fundo. Para quê? Para que a gente possa fazer uma boa exegese, a gente possa extrair do texto aquilo que o texto está querendo dizer de maneira original. Bom, para a gente terminar, é importante que a gente faça perguntas ao texto bíblico. Isso é muito importante. De você parar, lembra que a gente está falando sobre interpretação bíblica, a gente está falando sobre ciência, a gente está falando sobre a questão de você usar a lógica para organizar os assuntos, sempre inspirado pelo Espírito Santo, sempre deixando o Espírito Santo falar com você. Então, para a gente terminar, o que é importante? Enquanto você está lendo o texto bíblico, faça determinadas perguntas. Determinadas perguntas que são básicas. Veja, quem escreveu o livro? Para quem o livro foi escrito? A gente já consegue pegar isso, lembra que a gente falou? Nos evangelhos sinóticos, a gente consegue pegar lá Mateus e Lucas, um mais grego, o outro mais judeu. Então, para quem o livro foi escrito? Onde o escritor estava escrevendo? Isso aqui também é importante. Quando, em que período do tempo e circunstância o escritor escreveu? E por quê? Por que o escritor está escrevendo esse livro? Qual a intenção? Essa aqui é fundamental. Qual a intenção do escritor escrever esse livro? Essas e outras perguntas são como chaves que abrem um entendimento profundo da palavra de Deus. Se você não entender um verso, pergunte ao Senhor sobre ele. Continue pedindo e mais cedo ou mais tarde o Senhor vai revelar para você nesse versículo. É geralmente nessas passagens mais difíceis de entender que as maiores revelações do Senhor são descobertas. Eu vou terminar então aqui com uma citação de Haddon Robinson. Ele diz o seguinte: Deus se revela nas Escrituras. A Bíblia, portanto, não é um livro sobre ética ou um manual de como resolver problemas pessoais. A Bíblia é um livro sobre Deus. Quando você estuda um texto bíblico, portanto, você deveria perguntar: qual é a visão de Deus nessa passagem? Deus está sempre lá. Procure por Ele. Apesar das Escrituras falarem sobre muitos desses assuntos, ela é, acima de tudo, sobre quem Deus é, o que Ele pensa, o que Ele deseja. Então, que Deus te abençoe enquanto você cava mais fundo na sua busca por entender melhor aquilo que Deus deixou registrado para a gente. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.